Bom dia, amigas de oração! Como é que vocês estão? Vem chegando porque hoje o tema é a coisa mais linda. Eu me emocionei várias vezes estudando esse tema para fazer essa live para vocês e quero muito poder aprofundar isso muito mais, cada dia mais. Deixa eu já ver se a Juju tá aqui pra gente chamar ela. Ju, bom Olá, dia! bom dia. Tudo bem, amiga? Que alegria estar com vocês mais uma sexta-feira. Esse tem sido um Sim. ritual, né, que a gente tem feito semanalmente. Que bom que a gente pode estar juntas tirando esse momento. Tem sido tão bom, tem nos alimentado tanto, né, Aninha? Nossa, e assim, é muito bom porque a gente tem que estudar para dar a live, né? Para fazer a live. E o que é estudar? Estudar a palavra de Deus. Então, tem forma melhor da gente se abastecer. Por isso que a gente fala que uma amiga de oração é, abastece as pessoas que estão aqui, mas nos abastece muito mais, né? Porque é a gente que vai Isso. estudar, procurar, para poder trazer aqui mais a palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema, assim, um dos temas mais lindos que tem me tocado muito ultimamente, tem tocado a Ju também, porque é um tema que está muito presente na nossa vida, que é deixar a gente ser guiada pelo Espírito. Hoje a gente vai falar o que é ser guiada pelo Espírito, o que é ter uma vida guiada pelo Espírito. E lá em Mateus 7:20 fala assim, ó: assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. E, gente, nós somos reconhecidas pelos nossos frutos, por aquilo que a gente produz, mas muito mais do que isso, né? Jesus afirma que os nossos frutos revelam a nossa identidade. Só que muitas vezes as pessoas confundem os frutos com o sucesso. Então, olha quantos frutos aquela pessoa produz, não, mas aquela pessoa faz isso, faz aquilo. Mas o fruto que a gente vai falar aqui hoje não é sobre o que a pessoa faz, não é sobre o sucesso que ela tem, esse sucesso do mundo. É muito sobre quem ela é muito sobre o caráter. E aí, quando a gente começa essa caminhada com Deus, eu vou contar até um exemplo meu, assim, pessoal. Quando eu comecei mais nessa caminhada, eu fazia muita confusão. O que afinal de contas são os dons do Espírito Santo? O que é o fruto do Espírito? O que são os dons e talentos? Para mim, sei lá, era tudo uma coisa só. Eu nunca tinha me aprofundado nisso. E foi estudando aqui para fazer a live para vocês, né? Desde a live dos talentos e agora essa. Inclusive, esse tema nasceu muito da live dos talentos. Porque eu falei, gente, falei, Ju, vamos falar sobre isso, porque acho que as pessoas fazem essa confusão também. E como é importante a gente caminhar com Deus entendendo o que está na palavra dele, porque se tem ali falando do fruto do Espírito, não é por acaso. E é uma passagem muito importante até. Então, hoje a gente resolveu aprofundar nesse ensinamento do fruto do Espírito, que é assim, é muito mais profundo, muito mais importante do que vocês possam imaginar. Vamos orar, Aninha? Vamos orar. Quer orar? Ou pode ser eu? Como você quer? Eu posso orar, eu gosto da sua oração final, poderosa. Eu amo a sua oração final. Então vamos orar, meninas, para a gente começar todas na mesma página aqui. Pai amado, eu te peço, Pai, que hoje o seu Espírito Santo desça sobre nós, sobre cada uma dessas mulheres que estão aqui, sobre mim, sobre a Ju, para que as nossas palavras sejam as suas palavras, o nosso agir seja o seu agir, Pai. E como hoje, em especial, nós vamos falar do fruto do Espírito, o fruto que nos ajuda a desenvolver o caráter do Senhor em nós, eu quero te pedir que abra os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para que a gente se deixe ser guiada pelo Senhor, pelo seu Espírito de amor e que a gente consiga desenvolver em nós esse fruto, sabendo que é só a permanência no Senhor, no seu Espírito Santo, que é capaz de fazer esse mover em nós. Então, que a gente abra, Pai, o nosso coração para receber essa palavra de hoje, que o Senhor invada a nossa casa, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras com o seu poder e o seu amor. Amém. Amém. Aninha, eu amei a escolha do tema. É um tema tão necessário, eu também aprendi demais me preparando para a live. Mas eu queria fazer uma introdução de uma coisa que eu escutei ontem à noite, que eu acho que é importante, talvez, para a gente partir da mesma base, Uhum. que quando Jesus estava aqui,
ele era chamado Emanuel, inclusive quando Maria, né, também recebeu, tinham profecias, Emanuel quer dizer Deus conosco. Todo mundo que já estudou um pouquinho já ouviu sobre isso. Emanuel é Deus conosco. Então Jesus era Deus conosco. Uhum. E quando ele começou a falar da partida dele, os discípulos ficaram apavorados. Porque pensa, eles estavam ali o tempo todo desfrutando da presença de Jesus, alguém que curava, alguém que ressuscitava, alguém que sabia toda a palavra, alguém que era a palavra. Então, quando eles entenderam muito pouco isso, né? Mas quando Jesus falava, eu vou embora, eu vou partir, eles entraram em pânico, porque assim, esperamos uma história inteira do povo, né, de Israel para a gente ter a presença aqui, e ele vai embora. E aí Jesus explica para eles que se eu não for, ele não poderá vir. E esse é o grande segredo, é o grande mistério que foi revelado com a vinda de Jesus. Porque Emmanuel era Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus em nós, é Deus dentro de nós. A gente vai fazer ainda algum ou alguns encontros sobre o Espírito Santo, porque para que a gente entenda a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e isso às vezes faz com que a gente entenda pouco sobre ele ou ache que ele tem uma hierarquia de terceiro lugar. E isso não é verdade. Ele é tão Deus quanto Jesus e quanto Deus Pai. Eles são um, é o nosso Deus trino. Mas é a forma que ele está presente em nós hoje, é a forma do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente fala o que é o Espírito Santo e a gente não entende. Eu, antigamente, não sabia nada, achava que, sei lá, era um fantasma. O Espírito Santo não sabia o que era. E a E é uma presença pessoa, né? O é Espírito Santo uma é uma pessoa. pessoa. E é a forma que Jesus, ao se ausentar fisicamente, né, ele deixou a presença dele aqui através do Espírito Santo. E fisicamente ele estava presente em um lugar. Mas com o Espírito Santo ele está presente em todos nós. Ele pode ser nossa companhia, como ele foi companhia para os discípulos. Então, o que é ainda mais maravilhoso que Deus conosco é Deus em nós. E é a partir desse pressuposto da presença do Espírito Santo, porque talvez você ainda não parou para pensar o que é o Espírito Santo. Por isso eu quis fazer essa introdução brevíssima, porque a gente vai falar só do Espírito Santo e do fruto do Espírito Santo hoje, para que a gente possa partir maravilhadas juntas com a presença do Espírito Santo. É por isso que toda vez que a gente começa, né, a gente pede a presença do Espírito Santo, que seja ele a falar por nós, porque nós cremos que ele habita em nós e ele tem poder sobre nós. Ô, Ju, a gente está tão alinhado que ontem eu estava lendo também essa passagem em João. E lá em João, para quem quiser, gente, é onde fala, né, do Espírito Santo. Jesus fala que vai deixar, se ele não for, o Espírito Santo, o Consolador, não vem. E eu estava lendo exatamente isso que você falou, do Espírito Santo ser Deus em nós. Sobre isso. Então vamos começar, gente. Olha, hoje, acho que com essa live, o principal convite dessa live é o Espírito Santo querer transformar não o que a gente faz, mas quem a gente é. Então vamos juntas, que hoje eu tenho certeza que vocês vão sair bem transformados dessa live, como eu e Ju nos sentimos muito transformados quando estávamos estudando para fazer essa live hoje. Então vamos saber qual que é a diferença então de dons do Espírito, dons e talentos e fruto do Espírito, para que ninguém faça confusão mais. Então, ó, os dons, primeiros dons do Espírito Santo, eles estão descritos lá em 1 Coríntios 12, 7 a 11, para quem quiser ler depois, tá? Então, gente, os dons do Espírito são capacidades sobrenaturais que são concedidas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e para cumprimento da missão de Deus. Então, quem já leu essa passagem vai ver lá que são 7 os dons do Espírito Santo. São os dons de língua, de profecia, de palavra de sabedoria, de cura, de discernimento, de milagres e de interpretação de línguas. O propósito desses dons do Espírito Santo aqui na Terra são manifestar o poder de Deus. O propósito é manifestar o poder de Deus. E as pessoas que são presenteadas com esses dons, elas também estão aqui para servir ao reino de Deus com esses dons. Agora, é muito engraçado, porque quando você vê alguma pessoa com esses dons, então o dom de orar em língua, você fica maravilhada, né? Nossa, essa pessoa sabe orar em línguas, que isso, maravilhoso.
Ou então uma pessoa que é um profeta, né, que tem um dom de profecia, ele fala coisas que acontecem. A gente fica muito maravilhado com isso. E esses dons, eles são distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo. Agora, apesar da gente ficar muito maravilhado e achar o máximo, esses dons não são prova da maturidade espiritual. E isso me caiu uma ficha muito grande quando eu li, porque quando eu aprendi sobre isso, porque eu vi uma pessoa orando em línguas, ouvi um profeta, eu falava, uau, essa pessoa é muito ungida por Deus, que é isso, eu também quero, gente. Fala, Deus, me batiza pelo Espírito Santo, quero orar em línguas. Eu E achava a mesma aí, coisa, Aninha, que era um pressuposto, assim, orou em aham, línguas, já tá no degrau acima. Já é muito exatamente. de Deus. E é muito Bíblia, muito de Deus. Eu vou falar, gente, essa pessoa, que é isso? Ela tá muito no coração de Deus. E aí, quando eu estava estudando, agora, quando eu estava estudando para fazer essa live, lá em 1 Coríntios 13 de 1 a 2, fala que é possível ter esses dons do Espírito Santo e não ter amor, por exemplo. Então, uma pessoa que recebe esses dons, não necessariamente ela está desenvolvendo o fruto do Espírito, não necessariamente ela tem amor ou qualquer um dos outros frutos dentro dela. E nessa passagem de Coríntios fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse dom de profecia, se eu não tiver amor, nada serei. E o amor é uma das manifestações do fruto do Espírito. Então eu falei assim, gente, olha só. Então, quando você por isso que assim, o dom, né? Os dons, eles são muito aplaudidos, muito vistos, porque eles parecem muito concretos. E, na verdade, quando a pessoa tem esse dom, não necessariamente ela tem maturidade espiritual, não necessariamente ela tem o caráter de Cristo desenvolvido nela. E como que minha cabeça explodiu quando eu vi isso. Então, por exemplo, teve uma vez que, quando eu e Vini estávamos começando a nossa caminhada em Deus, isso lá em 2023 ainda, a gente nem estava grávidos do Dondon, tem um amigo nosso que tinha um profeta na vida dele que direto fazia profecias sobre a vida dele, lá em São Paulo. E um belo dia, esse profeta nem sabia da nossa vida, ele é um senhor mais velho, ele nem é de redes sociais para falar assim, fui sua rede social e soube. Ele é realmente um profeta. Ele mandou um áudio para o Fernando, nosso amigo, e com algumas profecias para o Fernando e falou assim: Fernando, tem um casal de amigos seus lá de Belo Horizonte. Eu vejo ouro, vejo pedras preciosas na vida deles. A gente trabalha com isso. E esse casal, Fernando, Deus vai entrar na vida deles. Eles vão ser pessoas de Deus, Fernando. Eu já enxergo. E começou a falar um tanto de coisa. E o único casal de Belo Horizonte, ouro e pedras preciosas, que o Fernando conhecia, eram nós dois. E aí ele me mandou esse áudio. E eu lembro que eu comecei a chorar. Eu fiquei muito, porque estava muito no início da caminhada. A gente nunca tinha falado de Deus assim abertamente. E eu achava assim, nossa, mas será que vai acontecer isso tudo? E ele não, mas ele falou isso, e eu achei muito. E eu fiquei com isso, eu falei, não, recebi uma profecia, que é isso, sabe? Porque esses dons, assim, né, são coisas que enchem muito os nossos olhos e a gente acha muito alto. Mas realmente aconteceu o que ele falou. Mas não significa que esse homem seja uma pessoa que está ali próximo, desenvolvendo o caráter de Cristo. Não significa nada disso. Significa que ele recebeu o dom, um dos dons do Espírito Santo, que é o dom de profecia. O uso do dom, né, vai depender do caráter que ele vai desenvolver, né? Exatamente. Mas assim, Aninha, uma observação sobre isso. Eu tive contato com esses dons do Espírito Santo também muito recentemente. Eu nunca tinha visto de perto alguém falar em línguas ou ser profeta ou nada disso. Então eu acho, às vezes, a pessoa que cresceu mais no protestantismo, isso é mais comum, Uhum, na minha visão, do que no catolicismo. aham. É, e aí eu não tinha tido contato com isso. Então eu também achei assim, meu Deus, que é isso então? Será isso? Um sinal que Deus está aqui? E quando a gente é novo, né, nisso, a gente talvez é levado a esse engano. E é tão prestigiada essa questão de falar em línguas, né? E as pessoas tratam isso tanto como um sinal, que tem pessoas, inclusive, que fingem orar em línguas. Recentemente teve um meme aí de um menino pastor jovem, e aí ele falava uma língua, taca, 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 não sei o quê. E era um negócio assim, que muita gente falou: olha, isso não é orar em língua, isso é uma performance. Então, muitas vezes, o que é externado ali
é difícil até a gente saber se de fato é uma manifestação de um dom do Espírito, se é uma performance, uma profecia pode ou não ser uma performance. E a gente se confunde nesse ponto, porque a gente acha que o fato da pessoa estar expressando um dom do Espírito isso atesta a natureza de Deus nela. E não, essa palavra de hoje nos ensina justamente isso. O que atesta a presença de Deus é o fruto do Espírito Santo, que muitas vezes pode ser muito mais silencioso e menos pirotécnico do que os dons, né? Eu tive recentemente um caso também, Aninha, de uma pessoa, quando eu entrei na igreja, e uma pessoa que falava maravilhosamente bem, orava em línguas. Eu pensei assim, gente, eu achei que ela já era assim, pós-graduada no Senhor, né? E depois eu vi que era uma pessoa que usava essa influência dela para poder dar até golpes nas pessoas dentro da igreja. E muitas. E aconteceu comigo também uma pessoa que subiu no altar da igreja. Subiu no altar, eu vi o dom se manifestando em cima do altar, pediu ajuda financeira, eu dei. E também era mentira. Então, às vezes, a gente se desilude, né, com a igreja, com Deus, porque a gente está olhando errado para as pessoas. E a gente fala, nossa, eu acreditei, ninguém presta. E é porque a gente não está sabendo procurar os sinais certos de quem a gente deve confiar. Então, a gente precisa Exatamente. tomar muito cuidado. Paulo também fala que a gente deve buscar os dons do Espírito, que são esses dons sobrenaturais, com zelo. Ele nos adverte. Porque muitas vezes, se a gente tem o dom do Espírito e não tem o fruto do Espírito, que é o que a gente vai falar hoje, isso é um perigo para nossa vaidade. Isso é um perigo. Porque Uhum. você tem um poder, né? Um poder de Deus. Tem gente que tem o poder de cura, tem gente que tem o poder de profecia, tem gente que tem o poder de visões e de fato de orar em línguas. Então isso pode envaidecer e ser usado para o mal se o Espírito Santo não trabalhar na gente, que é o que a gente vai falar hoje. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, Hoje, né? umas 4 pessoas falaram aqui na live que o link que você enviou lá no grupo não está funcionando. Se você tiver algum outro link, amiga, para enviar lá, acho que é o link para Eu entrar mandei o aqui. link do meu perfil. Gente, Aninha, ai, não sei quem. É o link do meu perfil. Pois Pior, é. se eu for lá falar, eu vou sair aqui, né? Não, então deixa. É porque normalmente você clica no perfil, aí vai abrir o perfil da pessoa. E você dá uma Pra atualizada lá e aí atualizar. abre a live. Na semana passada, alguém falou assim comigo: ah, sempre que mandar, manda o link do perfil. Aí eu obedeci. Ah, esse Instagram prega cada peça na gente também, né? Mas vai Socorro. dar certo, gente. A pessoa vai achar. Então tá. É, olha só, Mas então a olha, gente gente, falou. se você tá lá no grupo, amiga de oração, e tem alguém que falou que não conseguiu entrar, se você puder, faz a gentileza de chamar a pessoa no privado e mandar o link para ela. Porque às vezes uma irmã vai ficar de fora porque não vai conseguir entrar. Então, quem puder, faz essa gentileza. É, e aí, gente, olha só. Então, a gente falou o que que é os dons do Espírito Santo, que são esses 7 dons sobrenaturais. E o que que são os dons e talentos que a gente falou na live passada? São capacidades naturais que a gente desenvolve como habilidades também ao longo da nossa vida. E apesar de parecer muito humano, são presentes de Deus, como a gente falou na live passada, né? Então, são dons que vêm de Deus para nós. Então, o que que são esses dons e talentos? Que é o que a gente já falou, habilidade para comunicar, para escrever, para liderar, pessoas que têm habilidade para aconselhar, algum talento artístico ou musical, facilidade com exatas, por exemplo, números, que eu, por exemplo, não tenho esse zero, esse talento na minha vida, assim, Deus me botou lá no final da fila. E qual que é o propósito desses dons e talentos? É glorificar a Deus com tudo que a gente é. Que é exatamente o que a gente falou na live passada, né? Você usar os seus dons e talentos para servir ao reino de Deus e não só para servir a você, a sua vida. E, gente, é importante, como a Ju falou, esses dons e talentos, eles podem ser usados para o bem ou para o mal. Vai depender muito de quem governa o coração dessa pessoa. Uma pessoa que é governada pelo Espírito Santo, por Jesus, ela vai usar os dons e talentos dela para o bem. Mas tem pessoas que são governadas pela coisa ruim, por exemplo, que ela vai usar o dom e talento dela para o mal. Um exemplo bom são pessoas que aplicam golpes. Gente, essas pessoas têm dom e talento, elas são muito inteligentes, elas sabem fuçar, elas sabem descobrir coisas que ninguém descobre.
Essas pessoas são muito inteligentes para descobrir como é que dá golpe e conseguem. Elas têm sucesso nos golpes, que saem dando golpe no mundo Proativas, inteiro. né? São Né, Aline? proativas, têm iniciativa, são inteligentes, são curiosas. Essas pessoas têm muitos dons e talentos, mas não são governadas por Jesus, pelo Espírito Santo e usam esses dons para o mal. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Quem está governando meu coração? Para que eu realmente use os meus dons e talentos a serviço do reino de Deus e não do jeito que esse povo faz. E a gente acha, Aninha, que existem três governos, assim, porque quando você fala assim, quando a gente não é governado pelo Espírito Santo, a gente é governado pelo inimigo. Aí a pessoa fala assim, eu não sou, não. Mas não existe. Ou a gente é governado pelo Espírito Santo, ou a gente é governado por nós mesmos e pela nossa carne, que dá no mesmo do que ser governado pelo inimigo. Então, não existe essa neutralidade. Não Não existe existe. em cima do muro. Isso é muito claro na palavra. Quem não está declaradamente e inteiramente com Cristo está contra Cristo. Isso é muito claro. Então a gente precisa ter esse discernimento. Se eu ainda não sei se o Espírito Santo habita em mim e me governa, é isso que eu preciso buscar. Exatamente. E aí, o que que é o fruto do Espírito, então? Gente, o fruto do Espírito é o resultado do caráter de Deus sendo formado dentro de nós. É um resultado, então, da nossa transformação interior, do Espírito Santo agindo dentro de nós. Então, o fruto do Espírito não é uma habilidade que você consegue fazer um curso, por exemplo, para fazer essa habilidade funcional, para ficar melhor nessa habilidade. Não. É algo que é de uma transformação que vem de dentro. E é muito importante falar que é o fruto, no singular, porque é sobre o caráter de Jesus. Porque é outra coisa, né? Que quando eu comecei na minha caminhada, eu sempre escutava as pessoas falando os frutos do Espírito Santo. Então, na verdade, é o fruto, só que esse fruto tem 9 ramificações, 9 aspectos, 9 qualidades, 9 virtudes. É como se fosse uma mexerica, e cada gominho da mexerica é uma virtude do Espírito Santo, mas é o fruto. Então, para você nunca mais esquecer, pensa numa árvore, numa árvore de maçã, um pé de maçã. O pé de maçã, ele produz o fruto maçã. Ele não produz o fruto laranja, o fruto banana, o fruto uva, para você falar, olha, essa macieira tem os frutos da macieira. Não. Ela produz o fruto maçã. Mas, dentro de uma mesma árvore de maçã, pode ter um fruto maçã que vai estar doce, que vai estar azeda, que vai estar amarga. Ou seja, tá azedo, amargo, doce, é aspecto, é característica do fruto maçã. Assim é o fruto do Espírito. Ele é um fruto com várias ramificações, com várias qualidades. Então, nunca mais esqueçam disso, Eu tá? ouvi um outro exemplo que eu achei muito bonito também, Aninha, que ele comparava o fruto do Espírito Santo com a luz, porque a luz é formada por 7 cores. Ai, que E linda, essa eu nunca tinha ouvido falar. ela é formada pela junção de Aham. 7 cores da luz. Então, se você tira uma dessas cores, você descaracteriza a luz, né? Então, é como se quando a gente vai ler, mas quando Paulo fala, né, desses aspectos do fruto, é como se ele estivesse destrinchando Uhum. algo único, algo que a gente olhasse de várias perspectivas, mas é uma única coisa. E quando eu estava estudando, Ju, eu achei tão bonito isso, porque isso de ser um fruto só mostra que a ação do Espírito Santo em nós não vai ser fragmentada. Não vai ser, vou cuidar só dessa parte aqui, deixa esse restinho para lá. Não, é uma ação que é integrada para aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo. Então é uma coisa muito grande, muito maravilhosa. Não é cuida de um pedacinho ali, cuida de um pedacinho aqui, não. Então, gente, o fruto do Espírito é a evidência de que o Espírito Santo está agindo em nós. Então, mais do que grandes obras externas, ele vai mostrar uma transformação interior nossa. É como se realmente a gente tivesse escolhido se tornar mais parecida com Cristo. Ontem eu e Ju estávamos até conversando sobre isso, né? Apesar de ser uma manifestação muito interna, do agir do Espírito Santo, obviamente que o sucesso do desenvolvimento desse fruto em nós vai ser externo, porque outras pessoas vão reparar. Sabe quando uma pessoa fala assim, nossa, mas você tá. Parece que você está cheia do Espírito Santo, você está mais calma, você está mais leve, você está com um olhar mais amável.
isso é a pessoa percebendo em nós essas manifestações do Espírito crescendo em nós. Então, essa manifestação pode ser externa, porque as pessoas vão notar, mas ela vem de uma transformação interna. E aí, quais são as 9 virtudes do fruto do Espírito, né? As 9 características dele. Então, o amor, que é o primeiro, não por acaso, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade ou amabilidade, depende da tradução, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São os 9 aspectos do fruto do Espírito. E eu estava lendo uma coisa que eu achei tão linda, que o amor é o primeiro, não por acaso, porque ele é a base de todos os outros, porque é a base do coração cristão, né? O amor, afinal de contas, Deus é amor. Então, quando a gente desenvolve o amor, primeiramente, a gente automaticamente vem desenvolvendo todos os outros em seguida, porque o amor é a base. Eu E o entendo até domínio. que eles são sinônimos entre si, né, Aninha? Porque quando eu sou paciente com alguém, eu estou amando. Quando eu sou Exatamente. bondoso, eu estou amando. Eu entendo que eles são É sinônimos, por isso, né? porque o amor é a base de todos, né? Sim. E aí, no que eu estava lendo, o domínio próprio é o último, também não à toa, que é como se o domínio próprio, é como se o amor e o domínio próprio fossem a coluna que sustenta todos os outros aqui no meio. Porque, por exemplo, quando você está querendo ali desenvolver a sua paciência, treinando a sua palavra, pedindo Espírito Sonoro, é porque assim, gente, como é que você treina, às vezes, o dom, né? Às vezes você ia ser impaciente com seu marido, com seu filho, ia falar alguma coisa. Eu mesmo, semana passada, quando eu estava estudando, eu falei assim, gente, deixa eu botar esse fruto para desenvolver dentro de mim. Aí eu chamei o Espírito Santo, porque é através dele. A gente sozinho, pela nossa força do braço, a gente não desenvolve o fruto do Espírito. A gente precisa chamar o Espírito Santo para agir em nós, para habitar em nós, para que a gente desenvolva o fruto. Então, na hora que eu ia ser impaciente, eu falava assim: Espírito Santo, habita em mim, eu me rendo. Habita em mim para que muda minhas palavras. E então, não adianta assim, às vezes você quer, na hora que você vai ser impaciente e você pede a presença do Espírito Santo, entra o domínio próprio. É como se então o amor fosse a base e o domínio próprio é o que sustenta, para que você mantenha a sua permanência ali em Cristo, no amor de Cristo, e não dê a patada ou fale com a raiva que você queria falar. Então, não é à toa que o amor é o primeiro e o domínio próprio é escrito como. O amor é descrito como o primeiro fruto e o domínio próprio é descrito como o último fruto. Aninha, É, eu acho importante a gente contar um pouquinho que Paulo é o apóstolo Paulo que nos ensina sobre o uhum, fruto do Espírito. E isso está lá em Gálatas. É uma carta que ele escreveu à igreja lá dessa região. E aí, qual que é o contexto disso? O que estava acontecendo? Nesse momento, Jesus já não estava mais aqui e eles estavam edificando ali as primeiras igrejas, né? O cristianismo estava nascendo. E havia uma divergência entre os cristãos que eram judeus, no sentido de que os novos cristãos que não eram judeus também deveriam obedecer às leis judaicas, para que pudessem ter acesso ao Espírito Santo, para se tornarem cristãos. Então, isso, de alguma forma, estava gerando uma divergência. Paulo, por excelência, foi o apóstolo que levou o cristianismo ao gentio. O que é o gentio? São aqueles que não eram judeus. Então, eram pessoas de outras etnias, outras religiões. Paulo convidou essas pessoas a participar do cristianismo e pregou a palavra de Deus para essas pessoas. Só que essas pessoas não tinham práticas judaicas. Por exemplo, né, todo judeu ele tem que ser circuncisado ou circuncidado. Não sei a pronúncia correta ou se as duas estão certas, mas vocês entenderam. Tem práticas que eram judaicas e que no judaísmo, se você não fazia, você não estava dentro da lei. Lá na lei de Moisés. Porque até Jesus vir, o que governou esse povo foi a lei de Moisés. E o que Paulo está querendo nos dizer com o fruto do Espírito? Ele está querendo nos dizer que quem tem o fruto do Espírito não está sujeito à lei porque não precisa dela. Então, o que ele está querendo nos dizer?
que antes, porque éramos governados só pela carne, só pelos nossos desejos do pecado, a gente precisava da lei para que a lei nos mantivesse dentro do limite, para que a lei nos preservasse. Então, a lei, entre aspas, era uma prisão, digamos assim, no sentido de nos colocar limites, nos colocar barreiras. Então, eu não deixava de matar o outro porque sou bom. Deixava de matar o outro porque se matar, a lei vai me punir. E a lei, quando a gente está estudando Bíblia e vai lendo a lei, a gente fica meio estarrecida. Tipo assim, meu Deus, que negócio maluco essa lei. Que coisa, apedrejamentos, enfim, coisas que a gente fica meio chocado. Mas a lei tinha essa função. E ela foi a lei que preservou esse povo em ordem, essa sociedade. Foi a lei que preservou essa sociedade até a vinda de Jesus. Mas quando Jesus veio, ele falou: agora eu vou instalar em vocês o meu caráter. E contra isso Não, não há lei. amém. É isso que Paulo fala. Então, o que Jesus o tempo todo nos ensina, e aí até tem uma passagem específica sobre o adultério, que alguém pergunta para ele sobre o adultério, porque o adultério estava na lei. E as pessoas deixavam de adulterar com medo da punição da lei. E Jesus fala: quem adulterou em pensamento já cometeu o pecado. Então, o que Jesus está nos mostrando? Que muito mais importante do que só a conduta externa é a motivação da conduta. E ele nos dá de presente o fruto do espírito que transforma a motivação da conduta. Então, escolho ser fiel ao meu marido e não adulterar, não é porque eu tenho medo da lei, é porque o fruto do espírito habita em mim e eu consigo ter amor e fazer isso com alegria. E fazer isso porque Cristo habita em mim e o amor que ele veio ensinar habita em nós. Então isso é muito maravilhoso. O E você fruto, também tem domínio próprio para negar a carne, né? Negar o instinto da carne de adulterar e de sim, fazer as outras coisas. sim. E Paulo É, fala isso muito, né, uhum, Aninha? Ele explica o fruto do Espírito em oposição às obras da uhum, carne. Esse é um sim. aspecto que a gente não é central também nesse entendimento, né? É, eu acho até legal explicar o que que são as obras da carne, porque era uma coisa também que eu fazia muita confusão, né, na hora que fazia, porque às vezes, gente, quando a gente lê a Bíblia, as coisas são muito super, né, subjetivas, né? Então, obras da carne, tá, mas o que que são obras da carne? Por isso que a gente tem que estudar. Então, obra da carne é tudo que é contrário ao caráter de Jesus. Então, é agir com raiva, adulterar, ser impaciente, qualquer agressividade, qualquer coisa que é contra. Gente, é só você pensar assim, ó, o que Jesus não faria? Obra da carne. Então é muito legal porque a carne e o espírito estão em guerra o tempo inteiro. Então o espírito tem que prevalecer em nós e a gente só consegue desenvolver o fruto do espírito exatamente quando a gente escolhe permanecer no amor de Cristo. Eu escolhi uma passagem para a gente ler hoje que fala muito dessa permanência em Cristo, porque eu acho que hoje é o maior desafio do ser humano, é a permanência em Cristo, porque a gente começa a permanecer, a gente quando você entra, né, se apaixona por Jesus, aí todo mundo fala, esse primeiro amor vai passar. E muitas vezes passa mesmo. Então, a gente começa, vai à igreja, vai ao culto, vai à missa, vai para a célula, fica super Bíblia, e lê, e vai, faz devocional, não sei o quê. Daqui a pouco você dá uma esfriada. E o legal da gente permanecer, da gente insistir em permanecer no amor de Cristo, é porque às vezes você dá uma esfriada, mas você volta. Você pode até dar outra esfriada, mas você volta. Que é justamente essa luta da carne contra o espírito. Agora, se você deixa esfriar e esfria demais, aí você vai devagar pelo mundo e esquece de voltar para a permanência no amor de Cristo. E aí o fruto do espírito não é desenvolvido. Vamos ler uma passagem aqui de João, que é uma passagem muito linda e muito famosa até, que é João 15, que fala sobre a videira verdadeira. Então começa lá. Ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Então olha que legal isso, porque muitas vezes Deus corta coisas da nossa vida porque realmente ele não quer que aquele fruto cresça. Então ele corta da nossa vida. Agora,
Quando ele está vendo que a gente está dando fruto, ele poda. Porque quando a gente poda uma planta, é para ela crescer mais, com mais saúde. Só que essa poda, às vezes, é muito dolorosa. Quando, às vezes, Deus, você está lá, né, crescendo e tendo sucesso profissional e um monte de coisa, e relacionamento feliz, aí Deus vai e poda alguma coisa na nossa vida. Muitas vezes a gente não aceita essa poda, ou não entende que poda é essa que Deus está fazendo. Mas essa poda é muito o amor de Deus em nós. Ele está vendo que a gente está dando fruto e ele poda para esse fruto crescer mais. Então, repara, às vezes, o que está sendo cortado, o que está sendo podado da sua vida. Eu comecei a reparar isso depois que eu comecei a estudar essa passagem. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Agora, olha o que ele fala. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que ele está querendo dizer com isso? Gente, o exemplo do pé de maçã. A macieira tá linda, com aquele tanto de maçã crescendo, né? Bonitinhas lá. Se eu chego lá e arranco a maçã e deixo ela ali no chão e falo assim, ah, vou ali, daqui uma semana eu volto para ver se essa maçã cresceu, essa maçã vai ter crescido fora da árvore? Óbvio que não. Por quê? Porque a árvore, a árvore da maçã, é onde vai ter todo o alimento para aquele fruto crescer. Então, Jesus é a nossa árvore. Aqui nessa passagem, ele é a videira e nós somos o Nós fruto. somos Se os, a gente nós sai, somos os os galhos, né, galhos, Anny? É verdade. se a gente sai daquela, se a gente resolve sair daquela árvore, a gente não vai receber o alimento para produzir o fruto, para crescer o fruto dentro de nós. Então é essa analogia que essa passagem faz. Ontem eu recebi um presente. Eu fui jogar tênis e o meu Que professor, chique. ele é chique, né? Meu professor, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele sempre tem uma sabedoria do jogo que eu saio de lá pensando assim, gente, isso é a vida. E ontem eu achei assim um presente do Espírito Santo para a nossa live. O treino era, tinha eu e o moço jogando. O treino era, eu quero que vocês joguem bolas muito lentas e muito fáceis para outra pessoa. Eu quero que a outra pessoa não erre. E no tênis, a gente fica muito inclinada, o gostoso é enfiar a mão na bola. É falar, nossa, que batida. E o treino era uma bola devagar enfim, e fácil para o outro lado. E aí ele falou, eu vou contar quantas vocês vão conseguir. Afinal, é para jogar a bola o mais fácil possível para o seu adversário. E aí ele começava a contar, 1, 2, 3, e a gente errava. 1, 2, errava. E aí a gente começou a errar essas bolas fáceis e ficar impaciente. E aí ele deu outro treino. Ele falou assim, agora eu quero que vocês joguem do jeito que vocês sabem jogar. E aí a gente começou a bater, 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 e o jogo rendia muito mais. E aí ele nos chamou para conversar. E aí ele falou, olha quando eu falo com vocês para jogar o jogo que vocês já sabem, como é que vocês conseguem acertar? No entanto, vocês não conseguem melhorar. Vocês sabem jogar esse jogo, mas isso é um piloto automático que vocês têm e vocês não conseguem passar muito desse nível. Para eu ajudar vocês a passar desse nível, eu preciso que vocês voltem. Eu preciso que vocês desaprendam e comecem a voltar ao básico. E aí ele falou assim: desaprender é chato. Desaprender, a gente fica impaciente. Porque parece que está retrocedendo, né? Parece, a gente precisa de humildade. E aí ele começou a nos ensinar a desaprender e olhar para cada pedaço do movimento. Aí ele falava assim: olha o pé, olha o ângulo da raquete, olha a mão, olha a curva da bola, olha coisas que na rapidez do que a gente já sabe fazer do piloto automático, a gente não consegue ver. E aí olha que coisa mais linda. Aí ele chamou a gente e falou assim: gente, isso aqui é como um pedreiro que sabe construir prédios. Ele sabe construir. Mas quando você olha para o prédio, tem uma rachadura, tem um vazamento. E se você perguntar para ele onde você errou, ele não sabe dizer. Ele só sabe fazer. E isso na hora me veio o nosso tema da live pelo seguinte. Eu entendi que nós somos esse pedreiro construindo um monte de puxadinho. Porque a gente aprendeu fazendo.
E a gente foi fazendo e a gente foi criando caminhos no piloto automático. Então, quando alguém me xinga, eu revido, porque esse é o piloto automático. Quando alguém me tira a paciência, eu falo umas verdades, porque esse é meu piloto automático. Quando alguém chega para me pedir alguma coisa, eu fecho o vidro, porque esse é meu piloto automático. Quando uma amiga minha fala mal da blogueira, eu falo, nossa, ridícula mesmo, porque esse é meu piloto automático. E vamos vivendo no nosso piloto automático. Só que é muito lindo. O que Jesus nos convida é morrer. A velha criatura precisa morrer para que a nova criatura possa nascer. Por isso que a gente é batizada, gente. Por isso que a gente entra na água e volta. É o símbolo de morrer e nascer de novo. Então, o que a gente precisa fazer para construir uma nova edificação, para edificar a nossa vida nele? A gente precisa derrubar o prédio cheio de puxadinho, cheio de goteira, cheio de rachadura. E derrubar o prédio, demolir o que a gente levou a vida inteira para construir, dói. Dói. E o que a gente faz? Eu junto com a Ana, aí a gente fala assim, olha ali o prédio da fulana. Nossa, tudo torto. Olha lá a pintura? Não, ridículo. Pelo menos eu não tenho vazamento. Não, pelo menos eu não traio meu marido. Pelo menos eu não roubo. Pelo menos... E aí a gente se distrai de todas as nossas limitações e tudo que tá errado, falando mal do edifício do lado. No fundo, o que a gente precisa? Coragem para deixar o velho homem, a velha mulher, a velha natureza morrer, que é a nossa carne, os desejos da nossa carne, a nossa tendência para vícios, a nossa tendência para imoralidade, a nossa tendência para o jeitinho. A gente precisa deixar isso morrer para que o prédio novo, concebido pelo arquiteto dos arquitetos, engenheiro dos engenheiros, seja formado em nós. E aí você pensa que diferença é uma obra construída com um fundamento perfeito, construída na rocha, construída de uma forma que nunca vai se abalar, planejada pelo arquiteto perfeito, calculada pelo engenheiro perfeito. E aí sim nós vamos participar como pedreiras, como pessoas que vão de fato construir essa edificação. Mas o que vai orientar essa edificação é outro plano. E eu achei tão lindo, porque o exemplo dele era pra gente aprender a jogar tênis. E aí eu falei com ele assim, sem saber, você tá me dando um presente. Amanhã a gente vai falar do fruto do Espírito. E é isso, a gente precisa se propor a morrer. A gente precisa deixar que a velha natureza desapareça em nós. E é muito lindo, Aninha, porque eu achava, e eu acho que eu já comentei isso com você, eu não sabia se eu tinha o batismo do Espírito Santo ou se eu tinha o Espírito Santo em mim. Eu já fui em alguns encontros da igreja que eu vi com meus olhos pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, porque existe esse batismo que ele tem uma manifestação física. Eu já vi a pessoa cair que nem um saco de batata, ficar lá tremendo e rindo e falando coisas. Eu já vi isso mais de uma vez. E eu ficava assim, Deus, vem em mim, vem em mim, vem em mim. E eu pensava, ele não me escolheu. Aí eu ficava feliz pela pessoa do lado, mas eu também queria. E quando a gente começou a estudar essa live, eu comecei a notar como é que eram os meus relacionamentos, por exemplo, antes do Espírito Santo habitar em mim, como são hoje. Como tem coisas na minha vida que foram curadas de uma forma maravilhosa. E aí veio o que a gente falou lá no começo, como é que a gente reconhece a habitação do Espírito Santo? É pelo fruto, não é necessariamente pelo dom, não é por uma manifestação sobrenatural. O meu marido, inclusive, ele sempre conta isso, meu marido bebia todos os dias, gente, todos os dias. E não era algo que a gente caracterizava assim, nossa, que alcoólatra, porque era tipo assim, 3 Heineken. Todos os amigos brincavam que ele era patrocinado pela Heineken. Ele era o rei do drink. E aí ele entrou na igreja um belo dia. Era um culto de libertação de vícios. Ele achou que não era para ele. Ficou muito feliz por quem parou de fumar. Ele falou, eu não gosto de quem fuma. Que bom, larga o cigarro, gente. Foi embora para casa. Não entendeu que nada era para ele. E ele sempre falava para mim. E ele adora esporte. E ele sempre falava para mim, eu abro mão de tudo na minha vida. Todas as disciplinas. Menos parar de beber. Parar de beber é quem eu sou. Eu amo. É a coisa melhor que eu amo.
E aí, gente, uma coisa maluca aconteceu nesse dia. Ele chegou em casa, abriu a geladeira para pegar a Heineken, falou assim: ah, amanhã eu bebo. E aí no dia seguinte falou a mesma coisa, e depois a mesma coisa, e o Espírito Santo transformou meu marido. Deve ter quase 3 anos que ele não bebe. E é tão maravilhoso que as pessoas que nos conhecem há muito mais tempo falam assim: isso aí tem que ser Deus mesmo, porque ele parar de beber, qualquer pessoa, se fosse a Ju, eu entendia, mas ele tem que ser o Espírito Santo. E eu comecei a fazer recapitular, Aninha, quantas coisas têm acontecido que são transformação de caráter. Aí, na hora que ele acordou hoje, eu falei assim: amor, preciso te contar uma coisa. O Espírito Santo tá morando na gente. Viu, amiga? Olha como que essa frase do Matias, né, seu marido, é tão forte. Não vou deixar de beber. Beber é quem eu sou. Como que a gente vai firmando a nossa identidade ao longo da vida completamente longe de Deus, né? Que imagina se beber é quem você é, né? Ou então, sei lá, trabalhar desse tanto, que eu trabalho é quem eu sou, jamais vou parar de trabalhar desse tanto. Então a gente vai se contando várias historinhas para justificar várias coisas em nossa vida. Então, qual é a historinha que você está se contando, por exemplo, para não entregar a sua vida a Jesus, para não se aproximar de Jesus, para não orar todos os dias, colocar o seu joelho no chão? Ah, mas eu não consigo, ah, mas é difícil, ah, mas eu não tenho tempo. E a gente faz o tempo. Às vezes, gente, quando eu tenho que acordar e eu tô mais corrida para sair, né? Porque aí eu tenho que acordar, me arrumar, me maquiar, juntar minhas coisas, dar uma atenção para Dondon, ficar um pouquinho com ele, e nananã, ainda tomar café. Aí tem vezes que eu tô muito na correria, eu falo assim, não, vou ficar pronta. Na hora que eu ficar pronta, eu oro. Tipo assim, eu oro nos minutinhos que sobrar. E aí, de uns tempos pra cá, eu falei assim, não, gente, ao contrário. Primeiro eu oro. E depois, o tempo que sobrar, eu adequo o que eu tiver que fazer nesse tempo. E como tem mudado minha vida, sabe? Colocar a oração em primeiro lugar e não nos minutinhos que sobra. Porque, na verdade, o que a gente é o que a gente escolhe ser em Deus. É essa transformação do Espírito de quando a gente permanece em Deus. Sim. Então, só para a gente terminar a passagem, porque essa palavra, esse verbo permanecer, me chamou muito a atenção nessa passagem. Ele aparece mais de 10 vezes, Jesus falando. Então, aí ele finaliza: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, quando esse verbo permanecer apareceu diversas vezes, me chamou muito a atenção. Por quê? Porque esse é o maior desafio de nós seres humanos permanecer em Cristo. Porque, gente, como eu falei, o fruto fora da árvore, ele não vai se desenvolver, ele não vai crescer. Então, é o que acontece em nós como discípulos de Jesus. Se a gente começa a afastar da presença dele, da permanência dele, a gente não vai crescer e não vai dar fruto. Então, a gente precisa permitir que Jesus habite em nós, né? A gente precisa começar a cultivar esse relacionamento mais próximo com Jesus. E como é que a gente cultiva esse relacionamento mais próximo? É ler na palavra de Deus, é estando em oração, oração constante. E se colocar nos ambientes certos, né? Então, procurar uma célula para você frequentar, e até desmistificando aqui, célula não é só para quem é crente, gente. Na minha célula tem pessoas católicas, por exemplo. Célula é um ambiente para a gente falar da palavra de Deus. É óbvio que ela é criada, talvez, pela igreja evangélica, mas os, pessoas cristãs estão lá dentro. Então, se você não tem uma célula, é um lugar muito legal para você se aproximar um dia por semana, estar num ambiente que vai te fazer frutificar, que vai te fazer estar perto da videira, que é Jesus. Ô, Aninha, E aí, você tocou num ponto. Quer terminar? Depois eu falo. não, não pode falar. Você tocou num ponto muito importante, que é permanecer e essa escolha diária, né? Pelas coisas do Senhor. Só que isso tem um ponto de partida. O ponto de partida é você tomar uma decisão. A decisão de entregar a sua vida para Jesus. Não tem como a gente servir a dois senhores ou a vários senhores. Não tem como um ramo estar enxertado em duas árvores, em duas videiras. Cada ramo pertence a uma árvore. Você precisa escolher de onde você vai alimentar, de onde você vai beber água, de onde você vai crescer, de onde vai vir seu fruto. Você precisa escolher. Essa é a primeira coisa. Se a gente está bebendo cada hora numa fonte, cada hora numa coisa,
Não tem como você dar o fruto do Espírito Santo. Você precisa. A primeira coisa é fazer a sua escolha. Se você não tem clareza, não fez essa escolha até agora, não adianta você desejar o fruto. Não adianta você desejar dons. Não adianta você desejar servir com seus dons e talentos. Não adianta. A primeira coisa é fazer a sua escolha. Por quê? Porque essa é a grande escolha que eu quero dizer, tá? Primeira coisa é fazer a sua grande decisão. Eu sirvo a Jesus, a minha casa serve ao Senhor. Eu escolho Ele como meu suficiente e único Salvador. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Isso precisa ser uma decisão e uma declaração da sua parte. Depois disso, você vai começar a ser confrontada diariamente. A Eva vai escolher mesmo? A Eva vai escolher mesmo? Você está ocupada, você está corrida. Vem cá participar de uma festinha que desce dessa forma, cheio de abóboras da carne. Vem cá participar dessa roda para falar mal. Todos os dias a sua grande decisão vai ser confrontada. E como que é que a gente vence todos os dias esse confronto com o fruto do Espírito? Então, o Senhor é tão maravilhoso que depois que a gente faz a nossa decisão, é Ele que nos capacita a permanecer. Entende? Que permanecer no Senhor é uma escolha nossa. Mas Ele patrocina a escolha. Ele nos capacita. É Ele que nos dá vontade de buscá-lo. É Ele mesmo que nos dá perseverança. É Ele mesmo que nos dá domínio próprio. É Ele mesmo que nos dá paciência. Então, tá difícil hoje vencer a minha falta de concentração, o meu sono. Hoje tá difícil, mas eu já fiz a minha grande escolha. Então, hoje você vai falar, Espírito Santo, eu preciso do seu fruto. Eu preciso que você venha aqui me ajudar. E Ele te ajuda. E Ele nos carrega. Então, Ele não está nos pedindo algo que a gente não consiga fazer. Pela nossa natureza humana, a gente não consegue fazer. Então, pela natureza, voltar ao exemplo do meu marido, pela natureza humana dele, ele já tinha decidido, eu não consigo parar. Agora, pela natureza do fruto do Espírito, a gente consegue. É Ele que nos sustenta. Quando a gente fala Deus sustenta, é isso, é Ele que faz. Tem até um amigo meu falou uma vez comigo que a vida dele estava muito difícil porque ele não estava conseguindo mais confiar nele mesmo. E eu fiz até um vídeo, coloquei no meu Instagram falando isso. Não confie em você mesmo, não, confie em Deus. Porque confiar em você é confiar na sua natureza caída, falha, que ela sempre vai querer o prazer aqui agora. Ela é egoísta. Então é muito maravilhoso que Deus nos sustenta. É para Ele o fruto do Espírito, é para o reino dele, é para a obra dele, mas é Ele que age em nós. Tudo é Ele. É isso que a gente entende no final, né? Tudo é Ele. Tudo vem dele, a seiva da videira vem dele, nós damos o fruto e o fruto é para Ele e para a obra dele. É E para muito maravilhoso. Mas a gente começa, só desenvolve. para fechar o raciocínio, Aninha, mas começa com a sua grande decisão. Se você está em cima do muro, se você está morna, isso não tem como acontecer. Precisa de uma grande decisão. E assim, é convidar o Espírito Santo mesmo, gente. Igual eu dei o meu exemplo, né? Essa semana teve uma hora que eu quase explodi assim com o Vini. E eu, normalmente eu sou uma pessoa calma, mas tem hora, né, que ninguém é santo, ninguém é Jesus. A gente quer ficar parecido com ele, mas a gente não é ele. Então, eu falei, eu chamo, eu falo, Espírito Santo, vem aqui agora, porque assim, cuida das minhas palavras, bota um guarda na minha boca, pra eu não falar o que eu tô querendo falar. E é isso, e é impressionante, gente, que vem, mas a gente precisa convidar. O problema é que a pessoa fala assim, mas como assim que eu vou. As pessoas acham estranho, né, conversar assim. Mas começa a fazer disso uma prática na sua vida, sabe? De convidar o Espírito Santo para estar com você. Então, uma das virtudes do fruto é a paciência. Então, na hora que você for perder a paciência com seu filho, é um segundo, gente, que você pede o Espírito Santo para vir, né, e desenvolver o fruto em você, e ele vem e desenvolve. E quanto mais você faz esse convite para o Espírito Santo, mais você vai desenvolvendo os frutos, né? Os frutos não é o fruto, você vai desenvolvendo as virtudes dentro de você. Então, eu queria muito com essa live que a gente realmente fizesse essa diferenciação dos dons e do fruto, porque muitas vezes a gente aplaude os dons das pessoas porque eles significam sucesso para o mundo humano. Mas o sucesso para o mundo de Deus, para o mundo espiritual, é o desenvolvimento do fruto, porque é aí que a gente fica com o caráter mais parecido com o de Jesus. Eu não estou falando que os dons não são importantes.
eles são muito importantes, principalmente quando as pessoas os colocam a serviço do reino. Mas a gente precisa parar de aplaudir pessoas e de se inspirar em pessoas só porque os dons delas são muito maravilhosos e ela tem muito sucesso, e isso e aquilo. E a gente aprender que muito mais do que isso, o que Deus nos pede na Bíblia é que a gente desenvolva o nosso fruto do Espírito para ficar mais parecido com Jesus. E é assim que a gente vai potencializar os nossos dons e talentos. Isso mesmo. Porque lá fala que os seus dons e talentos isolados, eles não servem para muita coisa, não. Ou então você vai estar fazendo eles de forma errada. Você poderia estar muito mais potencializada, ajudando muito mais pessoas, sendo muito mais feliz se você estivesse usando o fruto do Espírito para potencializar os seus dons e É porque talentos. não Então, quero. adianta a gente querer manifestar dons e talentos sem ter o nosso caráter transformado, né? Não adianta. Então, é assim, gente, o fruto é muito sobre caráter, sabe? Eu até acho que na hora que a gente fez a live, a gente fez uma live bem comprida, até falando sobre cada fruto, como que você desenvolve cada um, mas ia ficar muito comprido. Eu acho, amiga, que a gente pode fazer uma outra live, se elas quiserem, se as nossas amigas de oração quiserem, falando um pouco mais sobre cada fruto, como desenvolver cada um, porque a gente, é claro, não é pela nossa força do braço que a gente desenvolve, é pela permanência no Espírito Santo. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente está em oração, mais isso vai crescendo dentro de nós. Mas a gente precisa cultivar. É como se o fruto do Espírito fosse uma semente. Então você plantou a sementinha, mas você precisa cultivar ela para que ela cresça em você. Então, eu acho que a gente pode fazer uma outra live de repente, se vocês querem, gente, falando sobre cada um, como desenvolver cada um, porque eu acho que vai ficar mais prático e mais fácil, sabe? De entender. Se elas quiserem, a gente pode fazer uma próxima Tem sobre isso. uma coisa muito importante, Aninha, que você colocou aí da diferença, né, dos dons do Espírito e do fruto do Espírito, porque o dom do Espírito, a gente recebe ele, quem recebe, né, recebe entre aspas pronto. Então a pessoa ontem não tinha o dom de profecia, mas se o Espírito Santo quiser presenteá-la, ele vai dar aquele dom pronto para ela. Uhum. Então no dia seguinte ela já pode profetizar. O dom de orar em línguas é a mesma coisa. Um dia ela não tem, depois ela tem. O fruto do Espírito Santo não funciona assim. Ontem eu não tenho, hoje eu tenho. Como o exemplo que eu dei, né, que a gente precisa morrer e nascer de novo, a nossa edificação vai ser derrubada. E vai começar, como a Ana falou, numa semente. Então vai começar lá no comecinho, lá na fundação. Então, muitas vezes o fruto do Espírito, muitas vezes não, sempre o fruto do Espírito, ele é um processo, ele demora. E aí a gente quer, hoje eu declarei, quero entregar minha vida para Jesus, amanhã explodiu com meu marido. Normal, normal. Você ainda tem muito da velha natureza. E é um processo. Então, muitas vezes a gente se cobra perfeição. A gente se cobra, mas eu não posso ter esse sentimento porque agora, porque eu sou cristã, porque eu conheço a palavra. Não tem jeito. Sempre teremos pecado em nós. A nossa missão ao longo de toda a nossa vida é cada vez mais crescer no fruto do Espírito e cada vez mais matar as obras da carne. Elas são opostas. Mas não tem jeito de hoje para amanhã virar uma pessoa iluminei. Agora só tenho fruto do Espírito, acabou a carne. Não tem jeito isso. Todos os dias nós vamos ser confrontadas. E todos os dias a gente precisa pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele vença naquele dia a carne. Tanto é que Jesus nos fala, né? Que a gente peça a ajuda dele para vencer o mal de cada dia. Então, cada dia a gente tem essa batalha. Então, é muito importante a gente entender isso, que não é de hoje para amanhã que o fruto vai aparecer. E o que completa isso, e o que costura isso, porque a Bíblia é maravilhosa e todos os exemplos dela vão se completando, é que Jesus não nos chamou para um encontro apenas. Eu falei isso na live passada e isso se aplica aqui da mesma forma. Ele não nos chamou para um encontro e tchau. Vou curar aqui o cego e tchau. Muito maior do que um encontro, um milagre, uma experiência é a caminhada com ele. Ele nos chamou para segui-lo. Segui-lo. Largue as suas coisas, deixe as suas coisas e venha me seguir. Então, o que ele está querendo dizer é: deixe a velha natureza e comece uma caminhada do meu lado. Uma caminhada, passo por passo.
toda a nossa vida, gente, precisa ser dedicada ao fruto do Espírito. Não é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, é toda a vida. Morreremos trabalhando no fruto do Espírito. Então isso serve para que a gente tenha humildade, paciência com esse processo. Porque Jesus não nos chama para um encontro, ele nos chama para uma caminhada de uma vida. Isso é muito importante. Olha só, todas estão pedindo pra gente fazer essa live, tá? Gente, Mais bora. prática. Então a gente vamos, pelo amor de Deus, a gente vai fazer. Ai, que lindo, todas pedindo. Vamos fazer então, meninas. É muito importante vocês trazerem sugestões pra gente do que vocês estão precisando, porque eu e Ju estamos a serviço de Deus, estudando, nos aprofundando na palavra, não só para edificar a nossa vida, mas para transbordar na vida de vocês. E falando nisso, gente, muitas vezes a gente ora falando assim, Jesus me usa, Deus me usa. Mas, gente, para ele nos usar de fato, como ele quer nos usar para o mundo, para o reino dele, primeiro ele precisa nos transformar. Então, a minha oração tem sido: me transforma, Pai, de dentro para fora. Porque depois que eu estiver transformada, aí sim é que ele vai me usar. Porque primeiro ele faz na gente. E depois é que ele faz através da gente. Primeiro, Então, talvez primeiro vai ele vir a te poda, né, transforma. Aninha? Primeiro, talvez virá a poda, depois vai vir o fruto. E a gente quer o fruto antes da poda, né? Exatamente. Então, primeiro ele nos transforma, ele faz em nós o que ele quer que seja feito através de nós, para a gente dar o nosso testemunho de cura, de libertação, do que for. Então, não adianta, ele não vai te usar no lugar que ele quer te colocar de fato, se antes você não tiver sido transformada por ele. Amém. E é muito lindo quando a gente pensa dessa forma, porque quando a gente vê os dons das pessoas, eles impactam demais, né? Mas eles impactam por fora. Mas é o fruto que transforma a gente por dentro. E é só transformadas por dentro que a gente vai conseguir impactar o mundo que existe fora de nós. Acho que é isso, né, amiga? Não, tem tanta coisa para Esse falar, tema é muito mas é, maravilhoso, né? é muito maravilhoso. Mas a gente vai continuar então na Eu próxima. espero que Deixa vocês eu dar. tenham gostado. Deixa eu só falar umas coisas. Tem gente perguntando onde que é a nossa célula. Eu vou falar lá no grupo direitinho, que aí eu mando o endereço e tal. Fica o convite para vocês irem na. Eu tô em uma célula, a Ju tá em outra, porque por questão de localização mesmo. E alguns recados. Agora a gente tem um canal no YouTube, Amigas de Oração, e a gente está subindo as lives para lá e estamos fazendo outros conteúdos também maravilhosos que vai abençoar a vida de muita gente. Então, às vezes, se você quer assistir a live lá, não estão todas ainda, a gente está subindo aos pouquinhos, mas a gente já tem esse canal do YouTube lá, às vezes é mais fácil para você assistir a live, consegue pausar, adiantar. E se você não está no nosso grupo Amigas de Oração, eu vou postar essa live, deixa um comentário na live para a gente poder. Porque assim, gente, muita gente me manda direct, Ana, manda o link, manda o link, manda o link. Só que aí a gente perde, às vezes, perde o direct. Então, sempre que alguém precisar do link, deixa no comentário da live que a gente consegue ver tudo concentrado ali. A gente manda o link para você. Por quê? Lá no grupo a gente manda várias coisas ao longo da semana e tem os dias certos para mandar, para não ficar enchendo vocês de muita coisa, de tudo que nos aproxima nessa caminhada com Deus, né? Tudo que nos aproxima de Deus. E toda live, depois da live, a gente manda um resumo da live com um bônus. Então, no de hoje, por exemplo, vai ter um bônus falando um pouquinho de cada virtude do fruto do Espírito, falando a diferença de dom e talento para vocês fixarem esse conteúdo na cabeça. E tem um exercício também para você fazer para desenvolver esses frutos. Então, esse PDF está muito legal. A gente vai mandar agora, depois da live. Então, você precisa estar lá para receber todas essas coisas, para caminhar juntinho com a gente. Por isso que o nome é Amiga de Oração, gente. Amiga é para andar junto, para ajudar, A gente né, aprende amiga? com muito carinho, né, Aninha? E um dos aspectos do fruto do Espírito é a generosidade. Então, a gente quer pedir também para vocês exercitarem a generosidade. Se o que a gente tem falado aqui tem te acrescentado, tem te abençoado, compartilha isso com uma amiga, porque ela pode se tornar sua amiga de oração. Você pode estar abençoando a vida dela também. Você está nos ajudando a levar a palavra também do Senhor. Então, se esse conteúdo de alguma forma te edificou, te transformou, te acrescentou, exerça esse fruto do Espírito, que é a generosidade, manda para alguém. Eu e Ana temos recebido, gente, vocês não têm ideia de tantos
testemunhos lindos, tantas pessoas nos contando. Agora eu tenho uma amiga de oração, minha amiga também veio. Eu compartilhei lá no grupo um exercício também que eu tenho feito, um exercício que eu tenho feito nas manhãs. Um monte. Aninha, eu fiquei impressionada. Você não tá entendendo quantas pessoas me Por contaram que favor. fizeram, Que que foi lindo. maravilhoso, que tá sendo transformador. Então, essa caminhada nossa juntas, gente, tem sido assim tão rica. Semana passada eu tava esgotada, eu tava cansada, eu recebi tanta mensagem que me deu gás, que me deu fôlego. Então, tem sido assim uma bênção. E todos os materiais, tudo que a gente está mandando lá no grupo do WhatsApp, a gente tem feito com tanto carinho, capricho, e eu acredito que vocês estão percebendo isso, né? Então, divida com mais amigas, traga mais gente para a gente poder se fortalecer juntas nessa caminhada, né? Olha, vamos fazer nossa oração e antes a nossa música, que a gente sempre manda lá no PDF também. A música de hoje, gente, anota aí. É uma música que chama Espírito Enche a Minha Vida, na versão da Gabriela Rocha. É uma música linda, linda, que convida o Espírito Santo para preencher e preencher a sua vida, porque assim você vai desenvolver o seu fruto do Espírito. E então vamos fazer nossa oração final. Quem está pedindo o link do grupo, deixa nos comentários, depois que eu postar a live que a gente manda, tá bom? Tem duas pessoas que estão pedindo aqui. Vamos fazer a oração final, amiga? Vamos. Eu tô meio correndo que Dondon vai ter vacina agora, eu preciso ir lá. Senhor Mas já façamos Deus, tudo. Senhor Deus, Vamos. obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de falarmos da tua palavra, de aprendermos juntas, Pai, sobre o teu caráter. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que se tiver alguma mulher aqui, Pai, que ainda tem dúvidas, Pai, de entregar a vida dela para o Senhor, Pai, de tomar essa decisão, Pai, de falar, eu vou seguir Jesus, eu topo abrir mão da velha criatura, eu aceito se ele quiser me podar, eu aceito para poder viver a maravilha do amor dele, Pai. Se tiver alguma mulher que ainda tem dúvida sobre isso, Pai, eu peço ao seu Espírito Santo, visita essa mulher agora, Pai. Coloca no coração dela a certeza que só o Senhor é santo, Pai. Que só o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, Senhor. Que só o fruto do teu Espírito é que preenche a nossa alma, Pai. Mais nada pode preencher, Pai. Nada desse mundo, Pai, pode preencher o nosso buraco, o nosso vazio interno, Pai. Esse lugar que nós estamos procurando, que essas mulheres podem estar procurando, Pai, estão vazios. Só há completude em ti, Pai. Por favor, Senhor, que o seu Espírito Santo toque agora alguma mulher que esteja em dúvida, Pai, e faça com que ela tenha certeza, Pai, do caminho ao seu lado. Pai, e para as mulheres que já optaram, Pai, por entregar a vida a Ti, Senhor, que o Senhor sustente a nossa caminhada, Pai. Que o fruto do Seu Espírito, Pai, cresça a cada dia em nós, Pai. Que o Senhor nos dê humildade para aceitar, Pai, as áreas que o Senhor precisa podar, o que o Senhor precisa tirar de nós, Pai, para matar a nossa velha natureza, Pai. Que a gente tenha humildade de reaprender, Pai, de desaprender tudo aquilo que a gente faz no piloto automático, Pai. Que a gente tenha humildade, Pai. Muitas vezes o mundo vai olhar para esse nosso processo de desaprender como fracasso. Nós vamos parecer que estamos retrocedendo, que não sabemos nada. Mas o Senhor, Pai, vai atestar na nossa alma, Pai, lá no fundo do nosso coração, que o caminho correto é ao seu lado, Pai. E a gente precisa confiar na edificação nova que o Senhor vai fazer em nós. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por ser a videira verdadeira, Pai. Que a sua seiva corra, Pai, por todo o nosso corpo, por toda a nossa mente, por todo o nosso coração, Pai. E que o nosso fruto seja um fruto agradável ao Senhor, Pai. Abençoa todas essas mulheres que estão aqui, Pai. Que nós possamos continuar sendo bênção na vida umas das outras. Visita as nossas casas, as nossas famílias e que a gente tenha uma semana maravilhosa na tua presença. Amém. Obrigada. Amém. Um beijo. Meninas, só para a gente finalizar, eu percebo que o mundo está precisando muito mais de pessoas que vivam como Jesus do que pessoas que só falem de Jesus. E é através do desenvolvimento desse fruto do Espírito que a gente vai ficar mais parecida com Jesus. Então, comece a valorizar mais o desenvolvimento desse fruto do que aplaudir dons e talentos por aí, tá bom? A gente se vê na próxima sexta, 7h30. Eu espero que essa live fale muito ao coração de vocês, como tem falado ao meu coração e da Ju, viu?
Um beijo. Um Fiquem com Deus até beijo. sexta que vem. Até sexta que E vem. até amanhã lá no grupo, para quem tá no grupo. Ai, Beijo. beijo.